Olise a caminho do Real Madrid. Se eu fizesse parte do staff do Endrick, eu já estaria procurando outro clube. O Real Madrid está montando um novo exército de galácticos com o Mourinho no comando e prepara uma proposta capaz de quebrar o recorde mundial por Olise. Só que no meio dessa revolução bilionária tem um nome que está sendo empurrado para fora sem ninguém perceber. É o Endrick. A joia mais cara que o Brasil já exportou pode virar a peça descartada antes mesmo de fazer 20 anos. E o que isso revela sobre como o futebol trata os seus gênios vai te fazer pensar. Hoje, no Footplay News, a gente vai destrinchar todas essas informações, entender a obsessão de Olise pela camisa do Real Madrid, o jogo duro do Bayern e principalmente analisar por que o Endrick virou a maior vítima silenciosa desse projeto de estrelas. Mas antes, você já tá ligado, deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que o Endrick tem que sair por empréstimo para jogar ou ele tem que ficar e brigar pela vaga dentro desse elenco recheado de estrelas? Comenta aí, rapaziada, e bora pro vídeo. Liga no Footplay, informação rápida no campo ou na resenha. Bom, tem uma frase antiga que ronda os corredores do Santiago Bernabéu e que explica quase tudo o que acontece naquele clube. O Real Madrid nunca reconstrói devagar. Ele cai e se ergue de novo, sempre com nomes grandes, sempre com um holoforte. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Depois de uma temporada que ficou muito abaixo do que aquela camisa exige, com o time terminando em segundo na La Liga atrás do Barcelona e caindo nas quartas da Champions League, justamente para o Bayern de Munique, Florentino Pérez tomou a decisão mais radical possível. Ele encerrou a passagem apagada de Álvaro Arbeloa, que tinha assumido às pressas depois da queda de Xabi Alonso em janeiro, e foi buscar um velho conhecido, um cara que conhece o peso daquele vestiário como poucos. José Mourinho, o português, voltou ao clube onde trabalhou entre 2010 e 2013, agora com 63 anos e com a missão de recolocar o Real Madrid na rota dos grandes títulos. Só que Mourinho não voltou sozinho, ele voltou com um projeto na cabeça, um projeto que tem tudo a ver com a palavra que definiu a era de ouro do clube, o projeto dos Galácticos. E quando a gente fala em Galácticos, não é força de expressão. O Real Madrid já se movimentou pesado no mercado para montar esse novo elenco de estrelas. Chegaram reforços de altíssimo nível em praticamente todos os setores, com nomes que qualquer clube da Europa gostaria de ter. Vieram laterais consagrados, um zagueiro de seleção e um meia que é referência mundial na criação de jogadas. O Bernabéu está sendo reabastecido de talento como quem monta uma coleção peça por peça, cada uma delas custando fortunas. E no topo dessa lista de desejos, brilhando acima de todos os outros, tem um nome que virou a verdadeira obsessão da diretoria: Michael Olise. O francês de 24 anos que explodiu no Bayern de Munique e tem sido destaque na França. Pois é, a ideia de Mourinho e de Florentino Pérez é clara como água. Eles não querem apenas um bom elenco, eles querem um elenco assustador, um time que entre em campo e já vença pela intimidação, pela quantidade absurda de qualidade em cada posição. Olise a caminho do Real Madrid. Essa é a capa do portal L'Équipe da França de hoje, rapaziada. Olha que loucura. Aqui, ó. Olise indo para o Real após a Copa do Mundo. Essa é a informação de momento. A gente já tinha trazido aqui uma informação que ela vinha tanto da imprensa francesa quanto da imprensa espanhola, de que Olise estaria disposto, estaria interessado em se transferir do Bayern de Munique para o Real Madrid. Florentino Pérez falou que com a reeleição dele, ele investiria pesado 220 milhões de euros num grande jogador, e esse cara já ficou claro que é o Olise. A grande questão é que a imprensa alemã, através inclusive, né, corroborando com o que falou o presidente do Bayern de Munique, falou que a tendência era ele ficar, que o Olise estava bem concentrado, feliz no Bayern, mas as novas informações que vêm do L'Équipe da França, o Olise é jogador da seleção francesa, né, são de que o craque do Bayern de Munique e da seleção francesa está a caminho do Real. Trio de ataque: Olise, Mbappé e Vini. E aí? E aí que a história começa a ficar realmente interessante, porque nem tudo está saindo como planejado. Olise não é um nome qualquer no radar dos merengues. Segundo o jornal francês, o atacante já comunicou a pessoas próximas e até aos companheiros da própria seleção francesa que o sonho dele é vestir a camisa do Real Madrid na próxima temporada. Ele foi atrás de informações de bastidor, conversou com Kylian Mbappé e com Tchouaméni para entender como funciona o dia a dia do clube, o ambiente e a pressão. A vontade dele é tão intensa que a imprensa europeia trata isso como uma verdadeira fixação, e dá para entender o motivo. Na última temporada pelo Bayern, Olise entregou números de gente grande, com mais de 20 gols e mais de 25 assistências, considerando todas as competições. Na Copa do Mundo, mesmo sem balançar as redes, ele foi um dos maiores garçons do torneio
torneio com 5 assistências, encantando quem assistia com a técnica e a leitura de jogo. Um jogador desse nível, nessa idade, querendo justamente o seu clube, é o tipo de presente que o Florentino não costuma recusar. Só que existe um detalhe que transforma esse sonho numa novela. O Bayern de Munique simplesmente não quer vender o jogador. E o Bayern não está blefando quando bate o pé. O presidente do clube alemão foi direto e quase debochado ao falar do assunto, dizendo que o Madrid pode poupar o esforço, porque eles não têm nenhuma intenção de negociar o jogador. Olise tem contrato até junho de 2029 e o detalhe mais importante de todos, não existe cláusula de rescisão no vínculo dele. Isso significa que o Bayern manda completamente na conversa. Ninguém tira o atleta de lá sem que os alemães concordem, e eles não estão concordando. O valor de mercado do francês gira em torno de 150 milhões de euros, mas parte da imprensa europeia aponta que para fazer o Bayern sequer pensar no assunto, o Real Madrid teria que colocar na mesa algo em torno de 220 milhões de euros. Seria uma transferência capaz de superar aquele valor histórico que o Neymar movimentou quando saiu do Barcelona rumo ao Paris Saint-Germain. A maior negociação da história do futebol, tudo por um jogador que o clube dono nem quer liberar. É o retrato perfeito da forma como o Madrid pensa nessa nova era. Se tem que ser caro, que seja o mais caro de todos. Agora, presta atenção, porque enquanto o Bernabéu gasta rios de dinheiro para encher o ataque de estrelas, tem uma engrenagem girando no sentido contrário, quase escondida por trás de toda essa festa de contratações. E essa engrenagem tem um nome brasileiro, o Endrick, aquele mesmo garoto que saiu do Palmeiras, cercado de expectativa gigante, vendido por 35 milhões de euros, ainda adolescente, tratado como o futuro da nossa seleção, está encurralado. Ele voltou recentemente de um empréstimo ao Lyon na França, onde reencontrou o futebol que parecia perdido. Naquele período, o menino jogou solto, ganhou sequência, marcou gols importantes, distribuiu assistências, mostrou de novo porque o mundo inteiro apostou tanto nele. O Lyon reacendeu a chama, colocou o nome dele de volta na conversa da seleção e garantiu a convocação para a Copa do Mundo. Foi um empréstimo que salvou a confiança de um jovem que estava sufocado na Espanha. O problema é que ele voltou, e voltou para um clube que nesse meio tempo decidiu se transformar numa fábrica de galácticos, onde não parece sobrar espaço nenhum para quem ainda está em formação. A Copa do Mundo, que era para ser a grande vitrine do Endrick, acabou virando um capítulo cinza na trajetória dele. Em 4 partidas com a camisa da seleção brasileira, o atacante não conseguiu marcar, teve atuações discretas e ainda viu o Brasil sendo eliminado do torneio. Não foi um desastre absoluto, mas também não foi aquela explosão que faria os técnicos do Real Madrid repensarem os planos. E o timing não podia ser pior. Ele volta de uma Copa pagada bem no momento em que o clube contrata Mourinho e enche o elenco de nomes de peso. Se eu fizesse parte do staff do Endrick, eu já estaria procurando outro clube. Eu já estaria buscando possibilidades, eu já estaria buscando outro empréstimo, porque o Endrick precisa jogar. É isso. Todo jovem precisa jogar, ainda mais um jovem com o potencial que o Endrick tem. No Real Madrid, a não ser que haja uma conversa revolucionária com o José Mourinho, o Endrick ele vai ser reserva e pior, né? Se for o espelho da temporada passada com o Xabi Alonso, ele vai ser o reserva do Mbappé e do Gonçalo Garcia, o que eu acho um absurdo, mas aconteceu. Sim. Com o Arbeloa a gente não pôde ver porque ele foi pro Lyon, e que bom que ele foi pro Lyon porque ele salvou a temporada dele e ele garantiu uma vaga na Copa do Mundo justamente porque saiu do Real Madrid. Mas, gente, olhando pro ataque do Real Madrid e olhando pro que o José Mourinho valoriza nos jogadores, e ele vai precisar muito de um trabalho sem bola desses jogadores, e já tem Vinícius e Mbappé para resolver essa questão, eu não prevejo muitos minutos para o Endrick no Real Madrid nessa temporada. Repito, a não ser que o Mourinho tenha outra visão e tenha uma conversa muito decisiva com o Endrick para convencê-lo a ficar, para convencê-lo de que haverá chances, haverá minutos, haverá titularidades nas Copas e em certos jogos, eu acho que o melhor para o Endrick seria buscar outro clube já. Para você ter uma ideia real do tamanho do problema, é só olhar quem disputa a vaga no ataque merengue hoje. Tem Mbappé, tem Vinícius Júnior, tem Rodrigo, tem Brahim Dias e tem também o Gonçalo Garcia, todos brigando pelos mesmos minutos que o Endrick precisa desesperadamente para crescer. É uma fila absurda de talento e o brasileiro, apesar de todo o potencial, aparece hoje como uma das últimas opções nessa hierarquia. Não é falta de qualidade dele, é excesso de qualidade ao redor. E essa é uma das situações mais cruéis que um jovem jogador pode enfrentar. E aqui a gente chega num ponto que realmente importa nessa história, aquele que vai além dos números e das transferências. Existe uma contradição profunda no jeito como o Real Madrid opera. É o clube que mais fala em cultura, em identidade, em formar campeões desde a base, mas também o clube que na hora do aperto sempre escolhe o caminho do talão de cheques em vez da paciência. Quando o projeto dá errado, a resposta nunca é esperar o jovem amadurecer,
é comprar o craque já pronto de outro time. E nesse modelo, meninos como o Endrick viram peças de aposta de longo prazo que raramente ganham o tempo que precisam. Pensa na ironia. O clube gasta uma fortuna para tirar o Olise de 24 anos do Bayern, enquanto tem em casa um brasileiro de 19 anos que custou caro justamente por causa do potencial de virar craque. Essa lógica não faz sentido nenhum. Você compra o futuro, mas não dá espaço para o futuro que já está dentro de casa para florescer. E o mais duro é que ninguém no clube parece enxergar isso como um problema, porque no Bernabéu a fome por resultados imediatos sempre fala mais alto do que a construção lenta de um ídolo. E é por isso que o mercado já começou a rondar o Endrick como quem sente o cheiro de uma oportunidade. A Roma da Itália é o clube que apareceu com mais força. Segundo a imprensa italiana, os romanos avaliam levar o brasileiro por empréstimo para a temporada 26 e 27, justamente para dar a ele o que o Real Madrid não consegue oferecer: minutos, confiança e um papel de protagonista. A ideia da Roma é inteligente. Eles querem usar a própria fila lotada do ataque merengue como um argumento para convencer o garoto de que mudar de ares é o melhor caminho. Só que nem essa negociação é simples, e o motivo é daqueles detalhes que só o futebol produz. O grande obstáculo tem um nome e sobrenome: José Mourinho. O mesmo Mourinho que agora comanda o Real Madrid e teria a palavra final sobre a saída do Endrick, é quem deixou a Roma há alguns anos por uma porta dos fundos, detonando publicamente a família, dona do clube italiano. A relação azedou de tal forma que fica difícil imaginar o português facilitando qualquer negócio que ajude justamente a Roma. Ou seja, o futuro do brasileiro pode acabar refém de uma briga antiga que não tem nada a ver com ele. E tem mais camadas nessa negociação do que parece à primeira vista. A Roma, na verdade, não tem o Endrick como alvo principal. O sonho de consumo deles é o Christensen, do West Ham, mas o preço pedido pelos ingleses, algo perto de 50 milhões de euros, travou a conversa. Foi por isso que o nome do brasileiro ganhou força como uma alternativa mais viável ao lado de outros jogadores que os italianos monitoraram no mercado. Repara na sinuca em que o Endrick se meteu. De um lado, ele está no clube dos sonhos, o maior campeão da Europa, mas sem jogar. Do outro, o clube que quer de verdade esbarra numa rivalidade pessoal do técnico e ainda o trata como plano B. É o tipo de encruzilhada que testa a cabeça de qualquer atleta, ainda mais um que acabou de sair de uma Copa frustrante. E não podemos esquecer de um detalhe financeiro que também mexe nos bastidores. O Palmeiras, que formou o menino e o vendeu em 2022, acompanha tudo de longe porque só recebe novos valores por metas se o Endrick permanecer no Real Madrid até o fim do contrato. O empréstimo mexe até com o bolso de quem o revelou lá no Brasil. Então vamos abrir os cenários possíveis, porque são eles que definem o destino de uma carreira que ainda pode ser gigante. O primeiro caminho é o Endrick aceitar sair por empréstimo, seja para Roma ou para qualquer outro clube que garanta a ele um lugar entre os titulares. Do ponto de vista puramente esportivo, é o que faz mais sentido. Aos 19 anos, o que um atacante mais precisa não é de prestígio de treinar ao lado de Mbappé, é de bola no pé, de erro e acerto, de jogo de verdade no fim de semana. O Lyon já provou o quanto ele renasce quando joga. O segundo caminho é ele bater o pé, ficar no Real Madrid e encarar a briga de frente, apostando que consegue convencer Mourinho nos treinos, roubando aos poucos minutos que aparecem e provando valor no detalhe. É o caminho mais corajoso, mas também o mais arriscado, porque o tempo de um jovem é curto e cada temporada perdida no banco pesa como um chumbo na evolução. Não existe resposta fácil aqui, existe apenas a escolha entre o orgulho de permanecer e a inteligência de recomeçar em outro lugar. No fim das contas, essa novela toda revela uma verdade incômoda sobre o futebol moderno. Os clubes gigantes se transformaram em colecionadores de gênios, acumulando craques como quem acumula troféus na estante, mesmo sabendo que muitos vão apodrecer no banco sem jamais florescer por completo. O Real Madrid vai gastar uma fortuna atrás de Olise, vai encher o Bernabéu de galácticos com o Mourinho no comando e vai buscar o brilho imediato que toda aquela torcida exige. Enquanto isso, um dos maiores talentos que o Brasil produziu nos últimos anos vai ter que decidir se aceita ser mais uma peça guardada na coleção ou se tem a coragem de ir embora para virar protagonista de novo. Talvez a maior lição aqui seja essa: no futebol, como na vida, nem sempre o melhor lugar é o mais bonito no papel. Às vezes, o caminho do crescimento passa por sair de onde todos sonham estar. O Endrick tem tudo para ser especial, mas talento sem espaço é como semente em terra dura. Ela não brota. A pergunta que fica é se ele vai ter a sabedoria de buscar o solo certo antes que seja tarde demais. Mas, na sua opinião, você venderia ou emprestaria o Endrick agora?
ou então apostaria tudo na permanência dele no Real Madrid? Deixe o seu comentário aqui e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Rapaziada, eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Ela, seu chão.